em Outubro Rosa, nós estamos, durante esse mês, como prometido, falando sobre vários assuntos relacionados ao mês tão importante, né? Hoje a gente vai tratar sobre a reconstrução mamária, que é um processo cirúrgico que vem depois da mastectomia e que é feito de acordo com a possibilidade e desejo das pacientes. Para saber mais detalhes sobre esse assunto e tirar as suas dúvidas, vamos agora com o quadro Entrevista. Olha aí, nós estamos aqui, né, recebendo com muito carinho a cirurgiã plástica Lívia Dantas, que vai falar sobre esse tema com a gente. A gente sabe que o seio está muito ligado à autoestima da mulher, à feminilidade. E como é que acontece o processo, né, que vai desde o desejo da paciente até a realização da cirurgia? Muito boa tarde, bem-vinda ao nosso programa. Tarde, que prazer, viu? Então, o desejo da paciente em reconstruir, na verdade, ele está muito pautado na possibilidade cirúrgica, né? De acordo com a gravidade da doença, isso é avaliado no pré-operatório e a gente vê se aquela paciente tem condição de ser submetida a uma reconstrução imediata. Certo. Mas se a paciente não for reconstruída de imediato, ela pode sim ser reconstruída em um outro momento. Perfeito. Que pode ser determinado pelo cirurgião oncológico, pelo cirurgião plástico e pelo oncologista clínico, qual vai ser aquele melhor momento para a reconstrução. Perfeito. Então, a avaliação é feita pela equipe médica, pautada no desejo ou não da paciente reconstruir, porque, por incrível que pareça, algumas não têm o desejo de reconstruir. Não tem o desejo de reconstruir. Exato. Mas, de acordo com a lei, né, 12.802, que foi sancionada em 2013, está garantido o direito à reconstrução imediata pelas mulheres operadas por câncer de mama, né? Qual a importância dessa lei e como é que essa lei está garantindo aí esse direito às mulheres, principalmente que são assistidas pelo SUS? Então, essa lei foi sancionada por Dilma em 2013, no plano de governo dela. E essa lei, ela garante que toda paciente submetida à mastectomia, ela tem direito à reconstrução imediata. Sim. Então, no final das contas, as outras pacientes que já tinham sido submetidas a uma mastectomia ficavam descobertas, porque ela está referindo a uma reconstrução imediata. Então, em 2018, foi sancionada uma nova lei que abrange todas as pacientes. Então, toda paciente submetida à mastectomia, seja ela nesse momento ou anteriormente, ela tem direito à reconstrução. E é um procedimento que tem que ser e que pode, deve, pelo SUS, né? SUS, isso que é importante, que tem muitas mulheres que acabam passando por todo o tratamento e se submete à cirurgia, mas não tem conhecimento dos seus direitos. Exato. E isso é extremamente importante, não é? Isso. Na verdade, assim, as pacientes que são operadas por SUS ou por plano de saúde, elas têm que ser assistidas desse direito. O plano de saúde também tem a obrigação de cobrir esse tipo de procedimento. Perfeito. Então, mesmo aquela paciente que não operou pelo SUS e que não tem mais condição de fazer o procedimento particular ou porque perdeu o plano de saúde, ela pode procurar um serviço do SUS, fazer uma consulta com um cirurgião plástico credenciado do SUS e se submeter a uma reconstrução. Perfeito. É uma coisa garantida para ela, um procedimento garantido para a paciente. E a gente, né, tem aqui alguns modelos, material que é usado nesse procedimento, né, para você que está aí nos acompanhando, tá com aquele soninho, toma um café, acorda aí, né, porque nós estamos aí com o material usado para esse procedimento para mostrar para vocês que é o mesmo usado aí para estética. Essa é uma grande dúvida das pessoas. Então, algumas próteses que a gente utiliza, como essas próteses redondas aqui, elas também são utilizadas em procedimentos estéticos. Certo. Essa daqui é um pouquinho menor, então geralmente a gente reserva essas menores para procedimento estético. As próteses maiores é que são utilizadas na reconstrução, porque quando você tira todo o tecido glandular, geralmente você fica com um vazio, então você tem que preencher com alguma coisa. Em geral, são próteses de maior tamanho. Certo. Essa prótese aqui é uma prótese considerada anatômica, que é geralmente a prótese que a gente usa na reconstrução. Sim. Raramente a gente usa esse tipo de prótese no procedimento estético, porque ela não é o mais utilizado, a não ser que a paciente tenha muito desejo de que fique com a mama muito natural. Certo. Mas não é o que elas geralmente pedem. Essa prótese aí, ela dá o efeito de naturalidade. Exato. Quando a paciente ela é reconstruída unilateralmente, em geral a gente usa esse tipo de prótese porque a outra mama em geral já tem uma queda, já é um pouquinho mais flácida, então dá um efeito mais natural.
natural, sim, realmente. Sim. E esse outro tipo de prótese que eu trouxe, na verdade, é uma prótese que ela é combinada. Ela é um pouquinho vazia aqui e tem um gel de silicone atrás. Certo. Esse caninho aqui, ele fica superficial na pele. E ela é utilizada para pacientes que a gente faz o procedimento e tem pouca pele para cobrir, pouco tecido. E aí, quando a gente deixa isso aqui próximo à pele, nós vamos insuflando a cada 2 semanas com soro fisiológico. Então, ela vai aumentando gradativamente até atingir um tamanho ideal para aquela paciente. Olha em geral, só. tem um volume determinado. Essa daqui eu não estou vendo, é 325 quando você está com ela toda cheia. Certo. Então, somando o gel mais o líquido, vai dar 325 ml. E aí, quando chega no tamanho total, a gente pode abrir a pele, procede? pele naquele local onde está essa válvulazinha e arrancar só esse pedacinho da válvula fora. E aí, esse caninho que fica aqui no caminho, ele fica no pertúito, mas não tem problema ficar ali. Ele é inerte, não tem nenhuma reação para paciente, fica ali como a prótese também fica. Perfeito. Então, nós estamos aqui com alguns modelos, né? Já esclarecemos sobre eles. Essa é uma prótese redonda, que é a que a gente mais usa na cirurgia estética, mas a gente também usa na reconstrução. Certo. Algumas pacientes, quando a gente vai fazer, por exemplo, mastectomia bilateral, que algumas pacientes têm o desejo de fazer porque tem medo de desenvolver câncer na outra mama. Sim. A gente indica, a depender do tipo de procedimento indicado para a reconstrução, a gente indica esse tipo de prótese porque, como vão ser as duas mamas, as duas vão ficar semelhantes. Então, a gente tem a indicação dessa prótese redonda também para reconstrução. Pois é. Agora, a gente observa aqui, né, todo esse procedimento. Nós estamos com a doutora Lívia Dantas, que é cirurgiã plástica. E eu quero entender um pouquinho desse processo da prótese. No caso, há uma conversa com o clínico que acompanha, com o profissional, com o médico oncologista. Existe essa recomendação que haja que seja envolvida uma equipe multidisciplinar para desenvolver esse processo? Na verdade, todo o procedimento da reconstrução, da mastectomia e da reconstrução, ele é multidisciplinar. Envolve desde profissionais médicos a profissionais não médicos. A gente tem fisioterapeuta, psicólogo, toda uma equipe que tem que acompanhar essas pacientes. É necessário, né? Exatamente. Então, na verdade, a indicação do tipo de reconstrução e do procedimento, qual a prótese vai ser escolhida, ela tange ao cirurgião plástico. Então, certo. É uma avaliação que feita pelo cirurgião plástico. Na verdade, o cirurgião oncológico e o oncologista clínico, eles estão em conjunto para determinar se aquela paciente, pelo tipo e pelo grau de evolução da doença, se ela tem condições de ser submetida ou não a uma reconstrução imediata, se ela vai precisar fazer alguma coisa além da mastectomia, porque tem paciente que precisa fazer químio, rádio, e a depender do tipo de procedimento que vai se seguir após, do tratamento que vai ser feito depois, às vezes a gente prefere fazer uma reconstrução em um outro momento. Às vezes a paciente tem comorbidades, é hipertensa, diabética, e isso, o tempo cirúrgico aumenta muito quando você faz uma reconstrução imediata, e se a paciente não estiver clinicamente controlada dessas outras patologias, a gente às vezes opta por fazer em um segundo momento. Perfeito. Então, tudo isso são coisas que a gente pesa numa reconstrução. Perfeito. Mas eu espero, né, que você de casa tenha esclarecido esse assunto. É um assunto muito importante, porque, como disse no início, mexe com a autoestima da mulher, né? E principalmente a mulher quando está bem suscetível, né? Uma mulher que está mais sensível no período do tratamento, né? A reconstrução, só uma adenda, a reconstrução imediata, ela foi estabelecida justamente porque foi provado por artigos científicos que toda mulher que é reconstruída de imediato, ela tem uma melhor evolução da doença, porque ela está psicologicamente mais consolada, porque ela foi amputada da mama, mas já foi restabelecido o formato da mama. Fica mais confiante, exatamente, né? Doutora, quero agradecer Obrigada a presença da senhora aqui no programa, viu? Espero que a gente tenha contribuído. Essa participação é muito importante, o tema muito esclarecedor. E esse foi o nosso quadro Entrevista.